Aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E como é de costume, toda vez que um novo presidente americano, ou francês também, né, tem essa moda, sempre que um presidente de uma nação importante como a França e principalmente os Estados Unidos é eleito, logo vem as verdadeiras teorias da conspiração dizendo que o cara é o anticristo. Aquelas pessoas que não entendem, que acham que por você falar de um determinado tema, você concorda com aquilo. Vou deixar bem claro. Existem essas teorias, eu falarei sobre elas e darei no final desse vídeo a minha opinião sobre. Muita coisa eu faço questão de deixar claro, olha, está sendo falado isso, existe essa possibilidade, mas eu particularmente não acredito e vejo dessa maneira ou essa maneira, certo? Porque o intelecto você precisa desenhar, porque eles não têm capacidade intelectual de entender se você não desenhar, certo? Então, tudo começa que o Donald Trump recebeu aquele atentado, onde inclusive gerou essa imagem aí, né? Uma imagem que inspira muita gente, mostra a coragem do cara, né? Ele ferido, né? As balas literalmente passando ali no ouvido dele, cortou o ouvido dele, parece até ser na cabeça o corte, né? Mas é no ouvido. E aí gerou essa imagem aí que inspira a muitos, né? Um verdadeiro patriota ali, bandeira americana. Isso com certeza puxou muitos votos para ele também. E aí na Bíblia, em Apocalipse 13:35, diz o seguinte, ó: vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder e também a adoraram. Isso está em Apocalipse 13:3.5. Se você levar o texto ao pé da letra, né, faz um pouco de sentido, embora o ferimento não foi na cabeça, foi aqui na orelha, né, meus irmãos? Agora, já tem gente fazendo conta, né? Inclusive chegou aqui a dica do meu irmão Cafofo, que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Ele disse o seguinte, ó, bem interessante, ó. O maluco foi o 45º presidente, somando 4 com 5, você tem um 9, né? E depois foi o 47º, somando 4 com 7, você tem 11. Juntando tudo, 911. Essa seria a numerologia do mandato de Donald Trump até agora, juntando os dois mandatos. Agora, é interessante também você entender que a gente está num período de treta, né? Tem o dragãozinho, o país do pastel de flango, querendo invadir o outro vizinho. Tem Israel, né? Naquela treta lá também. Tem a outra do país gelado, inclusive a resistência a eles, no caso, está sendo financiada toda pelos Estados Unidos, inclusive isso tem revoltado muito os patriotas dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles têm que pagar por isso, né? Cada verba que o governo deles manda para o outro país não se render, acaba eles tendo que contribuir com isso, ficando mais caro as coisas dentro do seu próprio país. E eles estão muito revoltados, não é à toa que Donald Trump teve uma vitória histórica muito maior do que o primeiro mandato dele e fazendo a mídia toda ficar de boca aberta. Um dos pesos, né, um dos pêndulos para isso acontecer foi justamente essa treta, que o Joe Biden, todo mundo sabe, é quem está mantendo essa treta ainda ativa, senão os outros já tinham perdido há muito tempo, tá certo? E claramente o Donald Trump vai acabar com isso porque ele vai parar de mandar recurso, certo? Então ele está certo de acabar com essa treta porque ele sabe que se não houvesse os recursos enviados pelos Estados Unidos, eles já teriam desistido, né? O Zelensky já teria partido dali há muito tempo, já teria cedido, né? Ele está batendo firme porque está chegando verba para ele. No momento que você cortar essa verba, acaba. Então, assim, seguindo esse contexto espiritual, e tem outra, inclusive, tem outra aqui, que foi outro escrito nosso que mandou, nosso irmão Alan. Vou mandar aqui, cadê o nosso irmão Alan? Do SOS Oficina, abraço forte para o Alan. Ele mandou esse aqui, ó, vamos ver juntos. Vou colocar aí para você ver. Ô Davi, fazer um negócio aqui, não, só o que eu tava pensativo aqui, analisando. Hoje é 6/11 de 2024. Certo. É isso. Trump é o 47º presidente. Se eu pegar aqui de início, eu já tenho um 6, né? Se eu somar aqui esse aqui também com esse, eu também já tenho um 6. Aparentemente normal.
Se eu somar todos esses números, 6, 11 e 24, eu tenho 41. Que vamos supor, aqui eu tenho 5, mas se eu pegar assim um número desse bloco aqui que não está sendo utilizado, né? Isso é só uma analogia, não quer dizer que seja assim não, também seria 6. Se eu pegar esse número aqui e dividir por 3, aqui eu não tenho 3 blocos, 1, 2 e 3. Se eu dividir por 3, eu vou ter 13.666, infinito, né? Também vou ter 13.666 e aqui também 13.666. E aqui, se eu somar o 47º presidente, teria 11. Pode ser só uma coincidência, mas se repete muito. Os 6, né? O 13 e o 11. Que a gente já sabe o que é, né? Pois é, família. O irmão aí fez uma conta, né? O pessoal até diz, não, mas na matemática dá para provar tudo. Cara, não é bem assim não. E você vê que não é uma coisa forçada, né? Os números simplesmente aparecem fazendo os mínimos cálculos. Então assim, a gente sabe que esse período que a gente está atravessando é um período complicado. Eu já mostrei, inclusive, um professor também falando disso, que o anticristo, quando ele vier, ele vai vir com... Eu já fiz um vídeo também, né, mostrando o estudo de um professor, onde ele fala que o anticristo ele vai vir a favor de todas essas coisas que a gente hoje anseia, né, que a gente luta, que a gente deseja, né, a família, uma sociedade digna, os direitos do cidadão preservado, a moral, os bons costumes, enfim, o direito ao cristianismo. Então, algo que vá convencer a população, algo que o mundo vá se admirar, ele tem que defender isso, né? Tem que ter essa falsa briga, como você viu logo no começo, né? Onde essa fera vai ser ferida mortalmente na cabeça. Talvez não seja literalmente o Trump, né? Mas o sistema que estava ali dominando até então ser ferido mortalmente. Mas enfim, meus irmãos, a minha opinião sobre tudo isso é que é complicado você, toda vez que um presidente americano é eleito, embora tenha toda a simbologia, e por isso é que eu trouxe o vídeo, mas não quer dizer que eu concordo dessa vez, meus irmãos, porque sempre é a mesma coisa. Tem razão aí, eu gostei muito das dicas que os irmãos mandaram, e eu acho que isso é respeitar verdadeiramente os inscritos. Tem inscrito que pensa assim, né? Faz sentido o que o pessoal está dizendo, mas eu, Davi, eu fico com o pé atrás por conta que é toda vez que um presidente americano é eleito, vem sempre essa conversa, vem sempre essa teoria das conspirações, né? Por exemplo, você pega, eu me lembro de um cara que ele dizia que o Barack Obama era o cara que ia dar o estopim em tudo, era o cara que ia falir a economia, ia causar as tretas, porque na visão dessa pessoa, eles odeiam pessoas de cor, e como o Barack Obama era, iam culpar, né, colocar ele como presidente propositalmente para gerar todas essas tretas. Quer dizer, uma balela, né? O Barack Obama saiu, nem voltou mais, e tinha esse papo, né? E muita gente acreditou na época, as pessoas fizeram milhares de vídeos com essas teorias, mostrava inclusive ele como um ser de outro planeta, né? Aquela coisa toda. E cara, a partir dali eu comecei a ver, eu digo, meu irmão, ó, a gente precisa ser mais sério nessa questão. Você pode até apresentar isso, mas mostrar como uma verdade absoluta, não sei. O que eu sei é que eu gostei muito do discurso que o Donald Trump fez, e eu quero inclusive colocar aí esse vídeo que chegou, não sei quem foi que narrou, mas quem narrou tá de parabéns, tá certo? Me enviaram esse vídeo aqui, e eu vou colocar pra gente ver o discurso que realmente encanta do Donald Trump, e para mim é isso que vale. Acho que os americanos, nas opções que tinham, fizeram a melhor opção, e se a gente ficar na mesma situação também teremos que fazer, porque não dá mais para continuar como tá, né, família? Vocês estão vendo tudo que acontece aí, e enfim, já tá difícil a situação, e se a gente for esperar aparecer um Messias, ou pelo menos um novo Dr. Enéas, não vai, né? O sistema não deixa aparecer, enfim, mas escuta o que o Donald Trump falou, que eu acho que essa sim é a minha opinião, e para bons entendedores entendam, certo, meus irmãos? Então fica aí com o discurso de Donald Trump, que encanta qualquer conservador. Vamos lá. É por isso que a minha administração está transferindo o poder para fora de Washington e devolvendo a quem ele pertence, ao povo. It belongs to the people. To the people. The fake media. A mídia falsa está tentando nos silenciar, mas não iremos deixar, porque o povo sabe a verdade. The people know the truth.
The fake media A tried. fake news, a fake media, tentou nos impedir de entrar na Casa Branca. Mas eu sou o presidente e eles não. We won and they lost. Nós vencemos e eles perderam. O fato é que a imprensa se autodestruiu porque foram longe demais. Because they went too Ao invés de far. serem sutis e inteligentes, eles usaram um machado. E as pessoas enxergaram isso desde o começo. And the people saw it right from the beginning. The dishonest media Essa mídia desonesta jamais conseguirá nos impedir de cumprir os nossos objetivos. Em nome do nosso grande povo americano. people will never happen. Their A agenda agenda deles não é a sua agenda. Vocês têm testemunhado isso. Eu nunca irei deixar de lutar por vocês. Nossa administração está correspondendo isso no comércio, na economia, no Supremo Tribunal, na segunda emenda, no nosso exército, pelos nossos veteranos e nas nossas fronteiras onde estamos fazendo detenções recordes. record stoppage. And we are supporting our E estamos apoiando a nossa incrível polícia e forças de autoridade. we will save American lives. Vamos salvar vidas americanas e proteger a soberania americana. E vamos garantir que os homens e mulheres esquecidos do nosso país não sejam abandonados de novo. For too long, politicians Por have demasiado tempo, os políticos tentaram, e como tentaram, centralizar a autoridade nas mãos de uns poucos indivíduos na capital da nossa nação. Eu os vejo o tempo todo. Os burocratas pensam que podem dirigir as suas vidas, se sobrepor aos seus valores, interferir na sua fé e até dizer-lhes como viver. Dizer o que vocês devem dizer e até onde rezar. Mas nós sabemos que os pais, não os burocratas, sabem melhor como educar os seus filhos e sabem criar uma sociedade próspera. and we know that E families sabemos que as famílias e as igrejas, e não os burocratas do governo, sabem melhor como criar uma comunidade forte e harmoniosa. and above all else E acima de tudo, sabemos disso. Na América nós não adoramos o governo, nós adoramos a Deus.